Olá, candidatos. Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida. Você está aqui no meu canal no YouTube e hoje nós vamos falar sobre a prova de redação para o Detran São Paulo, né? São dois cargos, basicamente, agente oficial estadual de trânsito. E essas provas, né, de acordo com o edital, elas vão pedir, né, aquela famosa redação, né? Existe lá a famosa prova de redação. E eu sei que fica muita gente já quando olha o edital e fala assim, vai ter prova de redação. Fica naquele desespero, né? Não tem não tem ideia às vezes, né, de como escrever, não tem o hábito de escrever, então não sabe o que esperar da prova de redação. Então, quem conhece a coluna sabe que eu, professora Vivian, trago aqui de forma objetiva e direta, né, os pontos mais importantes do edital e falo aqui um pouco do perfil da banca, o perfil avaliativo, perfil temático e tento, claro, te tranquilizar em relação à sua prova, né? Com certeza você vai conseguir fazer essa prova. A gente sempre tem aqui uma série de vídeos exclusivos por concurso e por banca, então vamos falar, né? Inscreva-se, já faço o convite, inscreva-se aqui no canal para receber as notificações e, obviamente, ter mais acesso ao conteúdo, que é um conteúdo, né, de graça, né, para todo mundo, não tem cobrança de nada e é um conteúdo que eu posso te assegurar de muita qualidade. Então, falando um pouquinho do perfil da FCC, o que esperar da FCC, qual é o tipo de texto que a FCC quer ver, né, ela procura, ela busca lá na redação do candidato. A gente sabe que quando a gente fala sobre redação, sempre vem, né, a nossa mente, a cabeça do candidato, o texto dissertativo. Algumas bancas cobram o texto dissertativo expositivo, outras, né, na verdade a grande maioria, cobra o texto dissertativo argumentativo. E esse é exatamente o tipo de texto que a FCC quer que você, candidato, né, ao cargo do Detran, um dos cargos do Detran, faça, o texto dissertativo argumentativo. E aí, professora, o que eu espero, né? O que eu devo, como é que eu me oriento aí? Como é que eu faço um bom texto dissertativo argumentativo para a FCC? A primeira coisa que você tem que entender é que qualquer que seja a banca, existe um princípio básico, né, que rege aí as provas, né, principalmente as provas discursivas de concurso público, que é o princípio da objetividade. Então não importa a banca, né, qualquer que seja a banca, o examinador ele quer a objetividade do candidato. Então o que isso significa em termos práticos, né? Você tem que estar atento ao tema e você não pode fugir, né, da discussão proposta no tema. Então isso é importante porque por mais às vezes que nós professores sempre, né, batamos nessa tecla, tem que ler muito bem o comando, tem que entender o que o examinador pediu, às vezes o candidato ele está tão nervoso, né, que ele lê alguma coisa, lê o comando rapidamente da questão e passa para a elaboração do texto. Então ler o comando com muita atenção e entender o que o examinador quer já 50%, tá? Daí eu diria, né, que 50% do sucesso da sua redação depende de compreender muito bem o comando e claramente não fugir, né, não fugir do tema proposto pelo examinador. E aí que entra a objetividade. Então tem muito aluno que lê, compreende, né, mas sente uma necessidade de florear muito, né, trazer muitas informações, contextualizar demais e acaba fugindo da discussão principal. Então eu até uso essa imagem, né, de que a redação ela não é um filme de suspense, tá? A dissertação argumentativa, principalmente, é que ela requer do candidato, requer que você posicione-se acerca do tema. E a FCC, como ela pede essa redação dissertativa argumentativa, ela está esperando a mesma coisa, mas de uma forma objetiva. Então, lá no seu parágrafo de introdução, né, você já ganha o examinador se você já deixa claro o seu ponto de vista em relação ao tema. Então, por exemplo, se o tema for desarmamento, né, você, no parágrafo introdutório, o que o examinador quer ver é já o seu ponto de vista. A fundamentação, os argumentos que você vai trazer, né, para discutir, né, para que o examinador perceba por que você pensa dessa forma, por que você tem essa opinião, você vai fazer ao longo, né, obviamente, lá nos parágrafos de desenvolvimento. Mas na introdução, isso tem que ficar muito claro para você, né, a ideia e o objetivo dessa introdução é que você já diga para o examinador qual é a sua ideia sobre o tema, né? Qual é a sua posição, qual é a sua opinião, que obviamente depois você vai fundamentar. Eu sempre uso essa analogia e muita gente fica triste, fala assim, professora, não use esse exemplo, mas eu vou usar, vou explicar pra vocês, né? Eu sempre uso a analogia do fim do relacionamento. Então, né, o parceiro chega pra você e fala assim, olha,
o relacionamento não tá bom, né? Essa é a opinião, né? Essa é a tese. É isso que, né, quando o parceiro ou a parceira, né, enfim, quer terminar o relacionamento, essa é a opinião, né? Olha, o relacionamento não tá bom, quero terminar o relacionamento. Então, nesse parágrafo de introdução, né, a pessoa já deixa claro lá a opinião dela sobre o relacionamento. O relacionamento não tá bom, quero terminar o relacionamento. E aí você, né, que estava até então feliz com o relacionamento, pergunta assim, mas por quê? E aí essa pessoa começa a enumerar, olha só, trazer os argumentos de porquê, né, por que ela acha que o relacionamento não tá bom e ela chega a essa, né, e ela quer terminar o relacionamento. Então ela começa a argumentar. Só que trazer simplesmente esses argumentos, que são fatos e dados, não é suficiente, né? Ela vai dizer, por exemplo, porque você não respeita os nossos compromissos. Isso é um argumento. Só que olha só, se a pessoa dissesse simplesmente pra você, porque você não respeita os argumentos, isso é suficiente? Não, você quer uma fundamentação. Então a fundamentação vem depois, a pessoa vai explicar. Você vai perguntar, mas eu não respeito os nossos compromissos? E aí ela vai começar a explicar as situações, né, que você não cumpriu o compromisso, o acordado, enfim. Essa fundamentação, ela é essencial para que o seu argumento seja válido. Então olha que interessante, esse exemplo simples aqui, né, essa analogia aí com a situação de namoro, eu acho que sempre funciona muito bem para o aluno entender. Então, primeiro você tem a opinião, depois você tem, obviamente, o seu desenvolvimento, que tem como base os argumentos, então você traz, você ilustra, né? Por que eu acho que não tá bom o relacionamento, nesse nosso caso aqui, né? Hipotético. Porque, né, você não respeita os compromissos, você me deixa de lado. Então, esses argumentos que você vai trazer para a discussão, eles precisam, obviamente, de uma fundamentação. Simplesmente enumerar esses elementos, isso daí não é suficiente para você ter uma argumentação. A argumentação não é só trazer argumentos, é trazer também a fundamentação. Então, explicar por que esses argumentos, né, eles colaboram para a sua tese, que é a sua opinião. Então, olha só que interessante. E aí depois, obviamente, você tem um parágrafo de conclusão, que no caso da FCC, às vezes requer uma proposta, uma solução. Às vezes ela pede que você de alguma forma apresente uma solução para aquele problema que está sendo discutido, né? E eu te digo até mais, embora a FCC, né, ela possa não pedir na sua redação, né, a gente nota que o examinador, ele gosta quando, né, os olhinhos brilham, quando o candidato traz, quando o examinador vê, né, que o candidato trouxe uma espécie de solução, de alternativa para aquele problema que ele discutiu ao longo do texto. Então, olha só, esse é o texto da FCC, é o texto dissertativo argumentativo. Então, eu comecei falando sobre o princípio da objetividade aqui para deixar claro para você o seguinte, lá no parágrafo de introdução, você precisa já trazer a sua posição, a sua opinião em relação ao tema. Então vamos lembrar, né, dessa analogia aqui com o relacionamento. Então, não quero mais, o relacionamento não está bom. Então você precisa deixar isso claro lá no início da sua redação. Nos parágrafos de desenvolvimento, o ideal é que você então traga os argumentos, né, os motivos que te fazem pensar daquela forma, opinar daquela forma, e os argumentos por si só, eles não tornam o seu texto dissertativo argumentativo de forma plena. Então você tem que trazer também a fundamentação. Então, né, só colocar um monte de argumentos no seu texto, isso não é argumentação. Isso torna o texto, na verdade, muito mais expositivo. Se você só expõe argumentos sem fundamentação, sem explicar por que esses argumentos são relevantes, né, para a opinião que você tem, você está apenas trazendo argumentos, uma exposição de argumentos. Então isso também não é suficiente para você ter a sua argumentação. E na FCC isso é fundamental, ok? E aí lembre-se também de que na conclusão você pode fazer aquela conclusão clássica, que é a conclusão, né, em que você dá um fecho, né, um término ali pro seu texto, então só falando, né, retomando o que você já disse, ou no caso da FCC, né, a gente nota que uma avaliação melhor é aquela que traz né, em que o candidato apresenta uma possível solução para o problema. E aí uma outra coisa interessante para você que nunca fez redação da FCC, que vai fazer e que tem lá no edital do Detran São Paulo, é o seguinte: você deve ficar muito atento à questão da extensão mínima e a extensão máxima de linhas. Então a extensão mínima, a gente tem lá no edital 20 linhas, e aí o edital fala que você precisa obedecer rigorosamente, e extensão máxima 30 linhas. Então é importante que você traga, né, enfim, fique atento a essa quantidade, essa extensão mínima e máxima, para que você não seja penalizado. Essa é uma outra coisa muito, muito importante em termos de
FCC. Professor, o perfil, a avaliação, ela costuma ser, né, muito aí, o examinador, ele carrega a mão, ele pega, né, pesado? Isso acontece? Galera, o perfil avaliativo da FCC, a avaliação da FCC, ela é estruturada em 3 eixos, que a gente nós chamamos de estrutura, e aí e na estrutura é avaliado exatamente isso, se você fez um texto dissertativo argumentativo, se você atendeu ao gênero. Então, tudo isso que eu acabei de falar aqui é exatamente o que avaliam em estrutura, então tem que ficar bem ligado. Conteúdo, que é exatamente, né, a clareza, todas as informações que você trouxe, né, pertinência, relevância das informações, né, que você trouxe, dos argumentos que você trouxe para a discussão. Então, esse geralmente é o item, né, é o quesito que tem né, que o examinador ele atribui a esse quesito a maior quantidade de pontos. Então, para você ter uma noção, na redação, né, do Detran São Paulo, é o item, né, que vai contar aí a maior quantidade de pontos para você. Então, o conteúdo. Então, temos lá conteúdo, estrutura, né, que eu já falei aqui, que é exatamente apresentar o gênero dissertativo e argumentativo, e expressão, que nada mais é do que a correção do idioma. Então, se você está atento às regras gramaticais, essencialmente esse é o tripé de avaliação do Detran, da FCC, né, e para esse concurso Detran São Paulo. E lembre-se de que o conteúdo ele vale muito, ele vale 5 pontos, né, até 5 pontos, expressão vale até 1 ponto, e estrutura, né, você tem aí, se não me engano, são exatamente 4 pontos, né, dei uma palhinha aqui no edital rapidinho, porque eu falo direto sem edição nesses vídeos, então às vezes pode escapar alguma informação e eu não posso deixar que você saia, né, que você tenha informação incorreta, você tem que sair sempre com informação muito correta aqui, tá bom? Então, conteúdo 5 pontos, expressão 1 ponto, estrutura 4 pontos. Então, olha que coisa interessante, você precisa atingir 6 pontos nessa prova. Então, se você apresentar um texto de muito bom conteúdo e argumentação e com correção gramatical, sem erros, você já garante a aprovação. Professora, eu tenho um pouco de dificuldade, não tá valendo muito. E aí, dá pra fazer a prova? Dá pra fazer a prova. Dá pra investir olha só, a estrutura vale 4 pontos. Então, se você já entendeu aqui com esse vídeo o que a FCC tá buscando, você caprichar na correção gramatical, ainda que você não apresente o conteúdo, você já tá aí com um caminho, né, bem andado aí, meio caminho andado aí para a aprovação. Então tem que sempre ter as estratégias, tá, de elaboração, né, tem que sempre pensar na prova e nessa questão da pontuação. Bom, falando sobre a questão dos temas, né, que temas aí podem cair. Primeira coisa que você tem que fazer é ir lá, né, buscar esses temas na internet. Eu disponibilizo temas lá na coluna Gabaritando Provas Discursivas, né? Eu sempre trago uma redação, faço uma análise. Então, se você tem acesso à folha dirigida, assista também os meus programas lá na coluna Gabaritando Provas Discursivas. E se você quiser um vídeo em que a professora, né, enfim, eu aqui traga para vocês temas pra gente discutir aí Detran São Paulo, deixa aqui, né? Deixa seu comentário aqui nesse vídeo para que eu possa trazer esse conteúdo para vocês e, claro, ajudar ainda mais, ok? Espero que esse vídeo tenha sido produtivo, haverá mais. Espero comentários de vocês aqui também, né, sobre, né, se vocês querem essa análise aí dos temas da FCC para ajudar na redação, para ajudar na sua preparação para a redação para o cargo, né, para o Detran de São Paulo. E no mais, um grande beijo e sempre, né, bons estudos e vamos sempre rumo à aprovação.